Olá, boa noite para todos. Estamos gratos a Deus por mais um dia de domingo, né? E que muitas questões foram levantadas, muitas pessoas caminhando por todos os espaços aí da Terra, né? Muitos países, né? Porque o nosso globo terrestre ultimamente tem se transformado aí em grandes e grandes, né, nações, né? Às vezes tem muitos países aí pequenininhos, mas tem muitos países de grandes extensões territoriais e muitos países com muita população, né? O habitat está cada vez mais enchendo, né, a terra, né? Apesar de que isso não é, digamos assim, o suficiente ainda, né? Nós sabemos que a Terra, esse lugar que chama Terra, né? Esse planeta verde aí, onde que tem as fontes de água e de sol natural, de iluminação, recursos naturais, né, vindo diretamente para o homem, em benefício dos homens, dos seres vivos, dos seres criados, né? Então nós vemos aqui que, graças a Deus, nós estamos felizes, porque sabemos que aqui na Terra, ainda, né, ainda existe a sobrevivência, ainda tem os meios pelos quais os homens que viveram nômade antigamente, né? Os homens das cavernas, né? Que se deslocavam de um lado para outro, né? Em busca de alimentos, né? Em busca de sobrevivência, né? Nós temos aí muitas arqueologia, né? Feita aí pelo mundo que mostra, né, o roteiro desses homens, né? Através dos tempos, através das gerações, né? Que países inteirinhos foram destruídos, países inteirinhos foram dizimados por outras nações, às vezes por peste, por doença, por outro tipo de coisa. Mas nós, nos últimos dias aí que estamos vivendo na Terra, estamos vendo aí que a humanidade só cada vez mais vai crescendo, 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 crescendo. Países pequenos aí, por exemplo, do Oriente Médio, lá, se você chegar lá, por exemplo, naquela região ali da Arábia Saudita, né? Aqueles países lá do Golfo Pérsico lá, enfim, né? Todos aqueles países ali, cidades ali, na Ásia Menor mesmo, ali na Ásia, né? No começo ali daqueles países aí, Singapura, né? Os países que até tempos atrás era tudo país pequeno, né? O Vietnã já é bem mais antigo, né? Mas mesmo assim, a população dele também são grande agora ultimamente, mesmo depois da guerra, depois de passar por aqueles anos de guerra lá, ainda hoje a população do Vietnã é um país que tem se desenvolvido muito, né? Ele tem uma agricultura forte, né? Ali principalmente na área da arroz, a renicultura, né, de arroz, a produção de arroz, mas eles lá produzem muito arroz e produzem também frutas, né? Produz outros tipos de coisa lá, né? E também tem indústria, né? Também tem muitos minérios, né, muitas escavações minerais para lá e tal, esses países aí tudo desenvolve. A população que conta aí, né, o índice, o DH deles também, né. Então a Ásia está cada vez mais se desenvolvendo ali, né. Nós vemos, por exemplo, a Índia lá, meu Deus, esse tempo atrás, quando ela passou a China, né, na população, ficava se imaginando, né, meu Deus, porque quando se falava na China, lá na época, lá aí nos anos 90, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, agora 1 bilhão 400 e quase 1,5 bilhão de habitantes aí, né? Quer dizer, é muita gente demais, né? E a Índia, né, no caso aí, ela continua na frente, continua com sua população cada vez crescendo mais, né? Só que se você for olhar também a situação dos indianos, né? Eles estão desenvolvidos pra caramba aí, estão mandando satélite para o espaço, estão mandando, fazendo grandes pesquisas espaciais aí, né? Estão mandando satélite direto aí, estão pensando em mandar até uma nave para lá, uma nave espacial, né? Não sei se já mandaram aí, mas tem projetos, né, juntamente com a China e com os outros países aí, mandar lá para o espaço, nave espacial, né? Que os americanos têm, junto com a Rússia lá, né? Toda essa coisa lá, e eles têm a plataforma deles lá no espaço lá, né? Então a Índia também está querendo mandar dele lá para lá, né? E tem muitos satélites dele já no espaço aí, muitos foguetes aí que estão sendo levados para cima aí, né?
Mas isso para nós não interessa muito não. O que nos interessa saber é o seguinte, é que eu estou aqui gravando esse videozinho aqui com vocês, falando a respeito dessas coisas, era para trazer à memória de vocês o seguinte, que mesmo todo esse desenvolvimento, com todo esse crescimento dado por Deus ao homem, né, para fazer das riquezas naturais, o homem tem cavado o chão aí, tem achado grandes jazidas de minério, né, naquele tempo eles também já faziam isso, né, na época do rei de Salomão, por exemplo, rei Davi, Salomão lá, tem aqueles caras lá, os pessoal o Ciro lá, né, o Tiro, né, aquele pessoal lá, né, trabalhava exclusivamente com mineração lá, existia muito ouro, né, assim, ali o ouro de Ofir, por exemplo, que fica lá na África, lá, no seu lugar lá, nas costas do Oceano Atlântico lá, e do Mediterrâneo, e aquele lado para lá, todos eles têm muitas embarcações naquele tempo vinha trazendo, né? Eles falam aqui de cada 3 anos, né, vinha a cada 3 anos tinha uns navios de tiro lá, né? Trazendo para o rei Salomão ouro, prata, em grande quantidade, né? Então nos dias atuais também não deixa de ser diferente, né? Mas essas coisas aí acontecem por quê? Um dia existiu uma criação, e eu quero falar exatamente dessa criação. Deus, quando criou o homem, que colocou o homem para viver sobre a terra, ele deu autoridade no homem para dominar, em primeiro lugar, sobre todos os animais, né? Aí também depois aí deu conhecimento para que os homens mexessem e dominassem também sobre os astros, né? Na astrologia, no caso, nós sabemos aí que Abraão era um mestre, né, na astrologia, né? Diz que ele ensinou até os egípcios, lá foi lá para o Egito, lá na época que ele desceu lá para o Egito, ele foi fazer uma viagem lá para o Egito lá e ele disse assim, bom, eu vou para lá, vou ver aquele sábio lá do Egito, porque na época lá era considerado, tem uns homens, uns nomes aí que a Bíblia fala ali, né? Quando está falando ali de Salomão, que tem uns homens ali que era muito sábio também, né? Tinha 3 aí que era bem sábio lá entre eles, os egípcios. Mas Abraão pegou e disse assim, eu vou para lá e vou ver a sabedoria dele, né? Se ele for mais sábio do que eu, me aquieta, né? Então, Abraão foi para lá ensinar astrologia para os egípcios lá e para aquele pessoal da época, tinha os cadeus também, né? Porque, no caso lá, os cadeus era meio que descendente de Abraão também, fazia parte ali do pessoal dos semitas, né? Da descendência do Sem, né? E eles também estavam ali, né? Naquela região. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, agora nós vamos entrar aqui na palavra de Deus. Vamos ler aqui no profeta Jeremias, né? No capítulo 51 de Jeremias, nós vamos falar aqui a respeito de uns assuntos, né? Que muitas das vezes as pessoas deixam de buscar o conhecimento das coisas de Deus e enfia nesse conhecimento do mundo, nas coisas dos homens, nas coisas da lá. Então eles esquecem que Deus, né, é que é o Criador de todas as coisas. Né? Então vamos ver aqui. Eu vou ler alguns versículos da palavra de Deus e à medida que a gente vai lendo, a gente vai explicando alguma coisa aqui. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os seus habitantes e os que habitam, né, no coração dos que se levantam contra mim. Enviarei planejadores, né, contra a Babilônia, que planejarão e despenderão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O frecheiro arma o seu arco contra o que arma o seu arco e contra o que presume da sua couraça. E não rodeeis os seus mancebos, destrui a todo o seu exército. Os mortos cairão na terra dos cadeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não farão abandonados do seu Deus, não foram abandonados de fora, porque Israel e Judá
não for abandonado do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel, né? Fugir do meio de Babilônia e livrai-o, cada um a sua alma. Não vos destrueis a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, e ele dará a sua recompensa, né? Então, nós vemos aqui uma promessa da parte de Deus a respeito da queda de Babilônia. Quando se fala queda de Babilônia, hoje em dia, por exemplo, Babilônia já não existe mais, né? E onde que tem a ruína delas lá, no antigo ali, Império Babilônico ali, está o Iraque hoje em dia, né? Naquela região ali do Iraque, tem aquelas cidades lá que, né, que são históricas, inclusive até esse tempo atrás aí, houve naquela guerra que estava havendo entre a Síria lá e aquele outro pessoal de voltas ali, eles estavam, né, destruindo a cidade de Palmira, por exemplo, que é uma das cidades históricas mais antigas lá, que tinha qualquer quantidade de histórico ali, né, de monumentos e todas as coisas assim, documentação e muitas obras mesmo, muitas obras. E Palmeiras era uma cidade que era histórica, né, uma cidade dos antigos lá. Mas ela também foi destruída, né, juntamente, hoje em dia tem só os esqueletos daquelas coisas para lá, então exatamente os esqueletos é que eles estavam destruindo, detonando tudo, né. Mas o que é que tem que ver uma coisa com a outra? A destruição de Babilônia está ligada exatamente aqui, a multidão, a religiões mundanas, a religião que não são a religião que obedece a Deus. Babilônia representa o mundo da perdição, porque o mar de gente que é visto lá em Apocalipse, né, que a Bíblia diz assim a respeito da queda de Babilônia, que veio um mar, né? E aquele mar representa as nações, representa exatamente a grande multidão de pessoas, né, que vem ali, diz que a sua voz era uma voz de muitas águas, né, do mar, né, que estavam ali reunidas, né, e Babilônia vai ser destruída. Então eu quero ler aqui o seguinte, aqui, ó, todas as coisas que aconteceram até hoje, desde Noé, se você pegar lá, por exemplo, os antigos, né? Nós temos as personalidades antigas lá, né? Nós temos o Adão, nós temos o Sete, nós temos, enfim, né? Os que vem vindo a toda a descendência chegar a Noé. Noé, aí é o pregoeiro da fé. Hoje em dia, por exemplo, se você for falar para as pessoas, mas se o mundo antigo acabou e porque não sei o quê, e como é que eram as coisas antigamente, e tá. Se esqueceram que salvou-se Noé? Noé e oito almas, oito famílias ali, oito almas viventes, né? Tanto Noé quanto seus filhos, né? Segundo a palavra de Deus, os filhos de Noé, por exemplo, na época lá do dilúvio, lá, ele já tinha 100 anos de idade, aí daí para mais, né? Depois que passou o dilúvio, os homens viviam muito naquele tempo, né? 100 anos era uma criança, era um bebê, digamos assim, né? Naquele tempo. Porque a maioria dos homens daquele tempo lá vivia tudo acima de. Apesar que Deus aí, a partir do dilúvio, limitou a idade dele, mas mesmo assim aqueles ainda viveram muito tempo ainda, né? Os descendentes, os filhos de Noé viveram muito, né? E Noé viveu aí mais. Quantos anos mais viveu ainda? Mais 350, ele viveu 950 anos ao total, né? Que foi o tempo de vida de Noé. Então ele tinha 600 anos, então ele, quando terminou o dilúvio, ele tinha 600 anos. Então ele viveu mais 350 anos, então ele viveu 950 anos ao total, né? Aí daí nós vamos ver as outras personalidades para frente, depois de Noé, nós vamos ver os filhos dele, né? Nós vamos ver a descendência dele, nós vamos ver a separação das tribos lá na época da confusão de Babilônia, né? E a partir daí vai surgir exatamente quem? Os personalidades semitas lá, né? Os filhos de Sem lá, vai aparecer o Abraão. Abraão traz os seus filhos lá, né? A Isaac traz Jacó, e depois vem para a frente lá o rei Davi, os personagens, José, que também já ficou lá para trás no Egito, né? Durante o período dos filhos de Israel lá, que ficaram 430 anos peregrinos lá no Egito, que foi o sonho de Abraão, né?
Então, todas essas coisas aí aconteceram e vieram se desembocar exatamente durante o período do reinado de Israel, ali, quando eles, né, deixaram a vida do juiz de lado, daqueles que julgavam, tipo Moisés, né, tipo Josué, tipo Caleb, depois aí veio Eli, depois veio o último, né, do juiz lá na época lá, foi, por exemplo, como é que se fala assim, Samuel, né? Samuel, um dos últimos, que aí em seguida entrou para o reinado lá e pronto, acabou. Só que para trás nós vemos a quantidade de juízes lá, de libertador, tem o Sansão, né? Tem o Eude, tem o Jefter, tem um monte dele lá, tem bastante, né, que foram juízes, tá, né? Tem até uma mulher por nome de Débora também, que foi juíza, né? Mas isso aí não vê o caso. Para nós que vai interessar mesmo, é que para chegar-se nos dias que estamos vivendo hoje, com essa terra habitada por esses bilhões e milhões de habitantes na Terra, né? Praticamente aí quase, já já nós chegamos a 9 bilhões de habitantes, né? Então 8 bilhões e parará e pururu, né? É muita gente na Terra aí. Agora eu vou ler aqui a parte principal disso aí, por que que isso aconteceu. Que as pessoas ficam imaginando lá, né, a teoria da evolução, né, Charles Darwin lá, esse camarada lá, esse francês lá, que teve aí por volta do ano 835, 840, foi mais ou menos um período aí de aproximadamente 15 a 20, nem chegou nem 20 anos, mais ou menos, um período que houve toda uma revolução, né, dessas pessoas tentando descobrir, né, da onde que era a origem do homem, da onde é que ele veio, aí surgiu esses caras todos aí com essas teorias deles lá e começaram a escavar cavernas, escavar terra lá e achar ossada, né, e tanto tipo de coisa aí, né, para trazer a memória das pessoas, mas sabemos, porém, uma coisa, que a Bíblia diz que quando Deus fez o mundo, né, ele não fez vazio, segundo a sua palavra, né? Ele criou o mundo e já foi criando em seguida, né, os seres ali. Né? No começo era tudo vazio, né? Não existia a porção de água, né? E a porção seca não existia. Existia simplesmente a terra, mas era coberta de água. Era tudo coberto de água. Não existia essas montanhas, essas coisas que a gente vê na terra, era tudo água. Tudo era água, 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 água por toda a superfície. Aí Deus pegou e criou e fez a separação, né? Deus criou e fez a separação entre a água e a porção seca chamou de terra, né? E o espaço chamou de mares, né? Aí diz a palavra de Deus e a outra de cima chamou de céu, né? Botou separação entre a água de baixo e a água de cima, né? Lá do céu, né? Então, hoje em dia aí a gente vê os cientistas aí correndo para esses planetas de Marte, né? O mais famoso, né? Que eles dizem assim que é o único lugar que eles acham que realmente já existe água, né? Que eles querem ir lá cavar a água lá de Marte. Vai lá, besta, vai. A minha visão aí, Jesus falou, Deus falou para mim lá que vai dar uma sopro e vai derrubar tudo para baixo. Essas bases, essas coisas que vocês estão construindo lá em cima, e assim como diz a palavra do Senhor aqui, ele diz com um sopro da sua boca, e vai detonar tudo. Que as nações diante dele, diz a palavra de Deus, que é como um pingo de água no oceano. Né? Qual é o efeito que faz? A nação, para Deus, diz que ele, a terra cabe na palma da mão de Deus. Todo isso daqui que você está vendo, esse planeta aí, você vê quanto que é grande o meu Deus, né? Então vamos ver aqui a palavra disso. Jeremias 51, versículo 15 e 16 diz assim. Vamos ler o 14 que diz assim, né? Porque é o anterior diz assim, olha. Jurou o Senhor dos Exércitos por si mesmo, dizendo, certamente te encherei de homens, como de pulgão, e de eles cantarão com júbilo sobre ti. E ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra.
e faz os relâmpagos com a sua chuva, com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embrutece-se todo homem e não tem ciência. Envergonha-se todo o ourives, né, de imagem de escultura. Aqui é outro assunto que aí, porque ele quer dizer aqui é o seguinte, que é o Senhor que fez o céu, é o Senhor que fez a terra, que houve a separação entre o céu e a terra, mas que depois que vai se embrutecer o homem, que não tem ciência, e serão todos envergonhados, aqueles que pegam e fabricam as suas imagens de escultura. Na época lá, esses profetas trabalhavam muito isso daqui em cima de Israel, em cima dos filhos de Israel, com as nações vizinhas, as nações que Deus tinha tirado Abraão da casa de seu pai e da sua parentela, exatamente por causa de quê? Por causa da idolatria, né? Então nós vemos aqui que o nosso Deus, ele não é um Deus de brincadeira, é um Deus supremo, é um Deus soberano, foi ele que criou o céu e a terra e todas as coisas existentes, né? E nesse momento eu vou agradecer a Deus aqui por mais esse vídeo, né? Eu vou terminar, encerrar aqui, já está 21 minutos, daqui a pouco esse vídeo já não vai nem passar mais. Eu estou só publicando vídeo esses dias aí, estou perdendo todos os vídeos aí, porque não está dando conta de publicar, porque passou aí de 20 e tantos minutos, às vezes aí não estou conseguindo, tá? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Depois outra hora nós continuaremos, amém?